Federal finaliza os últimos detalhes para anunciar um novo programa de socorro aos endividados. O ministro da Fazenda, Dario Dorigan, discutiu hoje essas medidas com representantes dos principais bancos do país. O ministro disse que o programa deve ser anunciado ainda nesta semana e confirmou a inclusão e a liberação de parte do FGTS para o pagamento dessas dívidas e também com descontos por parte dos juros, e isso viria dos bancos. Esses descontos, de acordo com ele, podem chegar até 90%. A gente vai chegar a descontos de até 90% nesse programa. Então, com desconto amplo, você imagina que você tem uma dívida de 10 mil, que roda uma taxa de juros de 8%, 10% ao mês, por uma dívida muito menor, né? Uma dívida que, por exemplo, pode ser de R$1.000, com uma taxa de juros muito menor, o que vai permitir que as famílias se desenrolem, se ganhem espaço e ganhem fôlego. A gente segue trabalhando com a possibilidade de usar o fundo de garantia. A limitação que vai ter para a garantia do próprio fundo é um percentual do saque. Então, é um saque limitado dentro do programa, né, vinculado ao pagamento das dívidas do programa, mas não necessariamente sendo maior do que a dívida. Ô Camarote, eu queria entender, né? Essa semana vai nesse modelo, o governo já puxou para um lado, puxou para o outro, parece que agora o ministro disse essa é a ideia, mas falta apresentar para o presidente Lula. Como é que isso deve se desenrolar, FGTS / endividamento? Vamos lá, o governo tem pressa em relação a isso, a situação de endividamento das pessoas é enorme, basta a gente conversar com pessoas próximas em ambiente de trabalho, em qualquer lugar, todo mundo está endividado. Então, essa é uma realidade hoje do brasileiro. Então, o governo tem pressa, você tem impacto eleitoral, isso está afetando o humor da população brasileira. O presidente Lula já está atento a isso há alguns meses e está saindo. A expectativa é que isso possa ser anunciado 1º de maio, por exemplo, Dia do Trabalhador. Essa é a expectativa. Vamos ver como é que vai ser a conversa amanhã. São duas frentes, né? Usar o FGTS, então, para quem tem FGTS, é importante falar, é um segmento da população brasileira. Então, se você tem dívida, você, ao invés de estar ali sendo remunerado pelo valor do FGTS e estar pagando essas taxas de juros elevadíssimas, você faz essa troca, né, pelo FGTS. Agora, isso seria direto, Marcelo? Você vai na instituição bancária e aí isso não volta para o trabalhador para ele não ficar com a tentação de usar esse dinheiro do FGTS e permanecer com a dívida. Isso seria solucionado diretamente, ou amortização ou totalização da quitação do débito, diretamente com a instituição financeira. A outra questão seria justamente isso que o ministro está falando, como baratear a taxa de juros e como diminuir esse valor da dívida. Então, por isso que está se negociando com instituições financeiras. Então, hoje ele esteve com os bancos. Então, o governo, a União, né, o Tesouro, na prática, estaria colocando um aporte no Fundo Garantidor de Operações. Isso dá o quê? Estava ouvindo de uma fonte ligada aos bancos, dizendo o seguinte: isso dá aos bancos, já está sendo negociado há algumas semanas, tá, Marcelo? Não foi hoje a negociação que está começando, já tem algum tempo essa negociação. Isso dá, se você tem uma garantia maior, um laço maior, o banco pode fazer essa redução de taxa de juros, porque vai ter uma cobertura caso quem está endividado acabe não pagando, não cabe, mesmo com essa rolagem da dívida, mesmo com essa renegociação, acabe não honrando o compromisso. Se tem um aporte nesse Fundo Garantidor de Operações, isso dá mais segurança para as instituições financeiras. Então, são esses dois os caminhos principais para atacar um problema que está afetando a sociedade, o humor das pessoas. As pessoas, lógico que isso você cria uma crise familiar, uma crise no ambiente. Todo mundo hoje está pedindo empréstimo para uma pessoa que tem uma condição melhor, tudo. Então, a situação é muito, eu diria, da população muito precária, Marcelo, em relação a endividamento.
Quero ouvir a Flávia, Mas que a gente até já começou o ajuda, programa né? A perguntando para liberação ela, do Flávia, FGTS vai FGTS é ajudar uma muito aí o segurança, próximo. né? Eu acredito Vai que é ficando um lá como passo uma muito espécie de importante poupança do para uma governo Lula emergência. aí, Mas tá? tem essa questão da dívida também, que você vai entrando ali, às vezes, numa bola de neve, né? Quero entender isso tudo num contexto de ano eleitoral. E é importante, Marcelo, também sublinhar que o FGTS está ao alcance dos trabalhadores com carteira assinada, formalizados. E a gente tem no Brasil uma parte grande, algo em torno de 37%, 38% das pessoas que trabalham, dos ocupados brasileiros, que estão na informalidade e, portanto, sem acesso a esse mecanismo que é de segurança, justamente uma poupança que é depositada mensalmente e que o trabalhador pode acessar quando é demitido sem justa causa, no caso da compra de um imóvel. Então, você tem um sentido de bens duráveis, né, de ajuda de emergência, num caso de desemprego, ou na compra de um imóvel, que é um ativo de valor. O que o governo está cogitando propor, e ao longo do tempo a gente tem visto isso, né? O saque aniversário, todo ano pega um pouquinho do rendimento, justamente para aliviar o orçamento das famílias. E dessa vez, essa segunda fase, né, segunda edição do Desenrola, não se sabe se o nome vai ser esse, também como no primeiro caso, tempo determinado. Então, não se trata de uma ideia de manter um programa permanente de renegociação de dívidas. De novo, uma medida conjuntural para tirar famílias, e são muitas, né? Os números variam de metade das famílias até 80% entre ter dívida e ter dívida em atraso. Dados que mostram que quase 1/3 da renda das famílias estão comprometidos com endividamento, em alguns casos, dívidas contraídas, por exemplo, cheque especial, acesso, uso do cartão de crédito para pagar as despesas regulares, então, para pagar o mercado, para pagar a farmácia, com uma taxa de juros, como o Camerote lembrou, que torna esse montante impagável. Então, a ideia é permitir o uso de uma parte do FGTS. Mais cedo, nossa colega, nossa querida Miriam Leitão, mencionou um limite de 20% desse saldo do fundo para quem ganha até 5 salários mínimos conseguir sanar suas dívidas. Como você já explicou, nem passaria pela conta do trabalhador, iria direto zerar, no caso, a dívida com o banco. E esse compromisso de redução da taxa de juros. E esse talvez seja o traço mais importante, Marcelo, desse programa, porque a gente tem uma questão que é estrutural, da taxa de juros muito alta. Na economia, a taxa básica de juros, a gente sabe, em 14,75%, mas taxas de financiamento a consumidores da ordem de 5%, de 7%, de 10% ao mês. Esse acordo de negociar uma redução da taxa de juros é que pode tornar as famílias solventes a médio e longo prazo. No patamar de juros que se pratica no Brasil, vai resolver aqui hoje, e daqui a alguns anos nós estaremos tendo exatamente a mesma conversa. Muito provavelmente daqui a alguns anos, 3 ou 4, no próximo ano eleitoral. Esse é um ponto que você sempre chama atenção, conversar né, Daniel? com os banqueiros Se a antes gente de não tiver tentar um baixar a programa taxa de juros, né? educação Porque realmente financeira, aqui no Brasil a fica taxa de sempre correndo juros é um atrás da absurdo, roda. né? Quer dizer, você Muito ajuda e a pessoa absurdo vai lá, mesmo. se endivida de novo, você volta e vai desenrolando quantas vezes? Pois é, Marcelo, é um processo de repetição permanente, né? A gente está falando de um problema estrutural da economia brasileira. Nós temos sucessivos governos que acabam estimulando o consumo como tentativa de alavancar o crescimento econômico. O Brasil é um país que tem uma poupança muito baixa e tem múltiplos fatores para explicar isso. E o que acaba acontecendo é que as pessoas ficam endividadas, incide sobre essa dívida um juro muito elevado e elas começam a ter problemas para honrar o endividamento e, consequentemente, o governo aparece com um programa como o Desenrola. É muito curioso, inclusive, a utilização do FGTS. O FGTS é um mecanismo que foi criado na ditadura militar, no governo Castelo Branco, como substituição
a lei da estabilidade, né? As pessoas que trabalhavam no setor privado deixaram de ter estabilidade e passaram a receber o FGTS. Aliás, é por isso que servidores não têm FGTS, porque eles têm estabilidade. Hoje, no Brasil, o FGTS rende pouco mais de 6% ao ano, e enquanto a Selic está ali na casa de 15, 14%. O Brasil é aquele país onde a poupança do trabalhador subsidia o empresário, que vai ter acesso a recursos do FGTS para realizar seus investimentos com juros relativamente baixos. Aí esse trabalhador que tem uma poupança que rende pouco abaixo do que poderia render, agora pode utilizar esse dinheiro como forma de honrar o endividamento que foi estimulado pelo governo dentro de um contexto onde o Brasil tem problemas de taxas de juros muito elevadas. É muito difícil ser trabalhador no Brasil, é muito difícil, porque realmente todo o sistema de incentivos ele está invertido para que você não seja beneficiado e, pelo contrário, para que você acabe entrando numa bola de neve que você vai ter muita dificuldade de enfrentar. Agora, as famílias precisam ser ajudadas. A gente está falando de uma situação realmente gravíssima, mas não é um enfrentamento estrutural do problema, é um enfrentamento conjuntural, é um paliativo e que, claro, acaba sendo muito estimulado pelo mau humor das pessoas que dentro de um ano eleitoral é um problema para o governo que está no poder, um problema para o governo que está tentando buscar a sua reeleição. E fica também um destaque adicional sobre esse possível aporte do Tesouro, onde na prática o Tesouro está se oferecendo para pagar um pedaço da conta. E para pagar um pedaço da conta para trabalhadores seletizados, como muito bem disse a Flávia, que não são nem sempre os trabalhadores necessariamente mais vulneráveis e que muitas vezes também podem estar enfrentando problemas de endividamento sérios. Quero ouvir o Joel também com o seu olhar econômico, Joel. Pois é, Marcelo, eu lembro de na faculdade de economia eu vi o exemplo que era considerado algo irracional, mas que é algo que acontece. A pessoa tem poupança e também tem dívida do cheque especial. Não faz sentido, né? Porque a poupança ela ganha muito menos do que ela paga no cheque especial, mas acontece. No caso do FGTS, é algo que acontece pela restrição ao uso daquele recurso. Então a pessoa tem um FGTS, o trabalhador tem um FGTS rendendo algo, 6% ao ano, e ao mesmo tempo tem uma dívida que, se ele for consignado, digamos um funcionário público consignado, que já tem uma dívida num patamar de juros muito inferior ao que o restante consegue, ele paga algo como 2% ao mês. Ou seja, ele tem uma dívida com juros muito mais altos do que aquilo que ele ganha na aplicação dele do FGTS. Por essa lógica, sim, faz sentido permitir que parte do FGTS, embora não tenha sido essa a sua função original, mas faz sentido que parte dele vá para abater a dívida e, portanto, o trabalhador sai ganhando. Mas é como a Flávia e o Daniel pontuaram, isso é algo paliativo. Isso vai baixar um pouco o nível da dívida agora, mas nada faz para a gente reverter a trajetória dessa dívida. E a trajetória dessa dívida vai depender, de um lado, das taxas de juro em geral na economia baixarem, e para isso, provavelmente um passo necessário é a Selic baixar também, e para a Selic baixar também, a gente volta para a velha discussão do ajuste fiscal, das contas públicas do governo, que até hoje não foi endereçada de maneira satisfatória, pelo contrário, o endividamento do governo segue crescendo, o governo Lula não conseguiu interromper essa direção, apesar do marco fiscal, e também toca na questão de que, olha, quem mais estimulou o crédito para consumo ao longo de todos esses anos, um dos grandes estimuladores dele, foi justamente o governo federal, desde lá atrás, a criação do crédito consignado, a expansão dele, o estímulo, a ideia de que as pessoas consumindo mais, pegando crédito para consumir mais, isso representa uma melhora da qualidade de vida, e no curto prazo é verdade, mas a conta vai se avolumando, e quando a gente tem taxas de juros, como as que a gente tem hoje em dia, tão altas, a coisa fica literalmente impagável para muita gente. Então é uma medida paliativa, isso que o governo está contemplando e que deve fazer. É boa, mas nem de longe dá conta do problema. Infelizmente, bom, a pauta agora é o limite do privilégio. Entidades que representam juízes, essa é uma das integrantes do Ministério verdades. Público pediram ao Supremo Tribunal Federal o adiamento. Então é isso daí, galera. Pra você que chegou até aqui, se inscreve no nosso canal e deixa seu like para não estar perdendo nenhuma notícia. Galera, o governo vai liberar aí o FGTS, né? Mas com a função de sanar as dívidas dos brasileiros endividados. É uma boa, mas só que tem aquele algo de
tipo assim, pô, por que que só vai fazer isso por causa das dívidas? Não poderia fazer isso para tentar ajudar o brasileiro em algo mais? Não poderia fazer com que os bancos diminuíssem a taxa de juros dos endividados justamente para obter o dinheiro do FGTS? Eu acharia uma boa, mas é, não é de má intenção também fazer isso, mas poderia ter uma conversa com os bancos ali para tentar ou não. Nós vamos entrar em um acordo. Vocês vão ter o dinheiro do FGTS para sanar o endividamento daqueles que estão endividados, mas vamos rever as taxas de juros aí aplicadas em cima desse dinheiro do FGTS. Ah, a taxa de juros é 2, 3%, 1,5% é o que vai ser proposto para vocês. Pega se quiser, se não quiser, o dinheiro do FGTS vai ficar lá e o trabalhador vai fazer o que quiser com esse dinheiro. Porque vai ser liberado, vai, mas vai ser destinado a dívidas que os trabalhadores estão devendo. Galera, então é isso daí. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui. Até a próxima aí. Valeu!